Meus amigos, muito boa noite. Trago aqui um abraço bem fraterno no coração de todos, dos que fazem a nossa federativa estadual. Com muita alegria, muita honra estar aqui com vocês nessa data, que foi um remanejamento, né, que nós estávamos previstos para o início do mês, mas em função da Covid, que me pegou, né, também, graças a Deus foi bem suave, a gente conseguiu superar. E estamos aqui, né, com todas as condições para atender ao convite da Eva, dos amigos aqui do Viana, que nós nos sentimos assim tão em casa, né? Tanto tempo aqui visitando vocês, e a gente já se sente assim com esse elo, com essa ligação. E os amigos também da música, né? Companheiros que iluminam, harmonizam esse ambiente, já nos trazendo já toda a possibilidade dessa conversa, né? Eu gostaria de dizer que hoje o tema que a gente vai tratar é um tema que não cabe bem uma palestra, é uma conversa de um coração aprendiz, servidor, que busca compreender a importância de Jesus em nossas vidas. O tema que a gente está trabalhando, que vamos trabalhar hoje, é O Mestre Nasceu. Inclusive é o título de uma canção que nós fizemos e que no final a gente vai aproveitar para cantar para vocês. Mas é de um coração que está embevecido, e todas as vezes que chega esse período de Natal, vem algo tipo uma nostalgia. Eu procurei encontrar uma palavra que traduzisse o Natal, a importância do Natal, pelo menos para mim. Não sei se os irmãos, os companheiros sentem essa nostalgia, uma saudade, né? Uma saudade, algo que a gente não sabe traduzir bem o que é, mas é a presença desse ser iluminado que veio à Terra trazer uma mensagem, um caminho de ascensão para todos nós. E é importante que nesse momento, né, nesse momento tão apropriado, dizem os Espíritos que a Terra, como um todo, nesse período se abre mais às vibrações da espiritualidade. É como se os nossos corações, apesar das questões materiais, das festas, dos shoppings, mas às vezes essa intenção de dar um presente já abre uma possibilidade no coração de cada um, de pensar no outro, no pai, na mãe, numa criança, né? No dar alguma coisa a alguém. Então isso já é uma brecha para que a espiritualidade chegue e traga para nós energias renovadas, inspiração, e a presença nostálgica do Cristo possa cada vez mais sensibilizar os nossos corações. Então, nosso objetivo hoje é fazer essa imersão, esse mergulho nessa data tão extraordinária que é o nascimento do Cristo, mas trazendo como pano de fundo algumas canções, como os artistas traduziram essa vinda do Cristo para todos nós, e vamos fazer, à medida que a gente for lendo as letras, a gente vai buscar o conteúdo da doutrina espírita, o quanto o Cristo é grandioso à luz da doutrina espírita, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa, né? O quanto Cristo é grandioso e o quanto deveremos segui-lo com todo o empenho, com toda a nossa dedicação. Então, a primeira letra que eu trago para vocês é de um artista que já está no mundo espiritual, que na vida foi um deficiente visual, Luiz Antônio Mileco, do Rio de Janeiro. Ele era espírita, escritor, poeta, uma capacidade muito grande de verbalizar, né, a mensagem do Cristo. Escreveu várias obras, era um estudioso da doutrina e também do pensamento espiritualista, e ele nos deixou uma canção chamada Ele Veio. Essa é uma canção
a tradução que ele fez do nascimento de Jesus. Ele diz assim: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Essa é a tradução tão bela do poeta, do artista, que tem a sensibilidade de dizer em poucas palavras uma trajetória. Ele veio, porque Jesus, na nossa concepção espírita, é o ser mais perfeito que habitou conosco. É o espírito mais puro. Espírito puro, na concepção espírita, na filosofia espírita, é aquele que está uno com Deus, unificado com Deus. Quando se atinge o último grau da escala espírita, o que é que acontece quando existe isso, essa evolução de chegar-se à condição de espírito puro? Os espíritos responderam: é um espírito bem-aventurado. E ninguém melhor do que o próprio Cristo, que foi traduzido, foi relatado pelos espíritos que estavam na missão dele, como João Evangelista, um dos evangelistas. Ele foi o que melhor traduziu, na minha compreensão, a definição, assim, essa relação dele com Deus. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, a identificação do Cristo, do Filho, com o Pai. E quando existe essa unificação, as coisas se confundem. Tanto é que na maioria assim do pensamento cristão, muitos até atribuem Jesus como o próprio Deus. Na concepção filosófica, a gente sabe que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e todos nós somos filhos. Mas na condição de espírito puro, o que é que ocorre? Ocorre uma união, uma unidade desses espíritos, do espírito, né, com o Pai. E ele diz: eu e o Pai somos um. Isso é interessante porque outra revelação da doutrina espírita: Jesus se tornou então, nessa condição de unificado com Deus, co-criador. Ele, Cristo, Jesus, ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros que comandam a formação planetária do nosso sistema e de tantos outros sistemas que a gente não conhece. Mas se falar do nosso sistema, que a gente conhece, né, são 9 planetas girando ao redor do Sol, ele, o Cristo, é um dos espíritos que fazem parte dessa comunidade de espíritos puros. Então Jesus foi aquele que recebeu um retalho de nebulosa e construiu o planeta Terra, há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Ele já teve essa função da cocriação, de acompanhar o desenvolvimento, a evolução do nosso planeta, desde quando ele estava incandescente até os dias atuais, juntamente, efetivamente, com a comunidade de espíritos puros. Aí a gente fica pensando, vejam o tamanho desse espírito. Vejam a dimensão que o Espiritismo nos traz a respeito desse ser, o espírito mais iluminado que habitou aqui conosco. Ele precisava vir, o poeta diz, ele veio, ele precisava estar aqui fisicamente? Não, é uma opção. Teve a opção de vir para cumprir, dentro da cultura hebraica, as profecias que diziam que o Messias habitaria conosco, estaria e traria a salvação, a iluminação,
um novo tempo para a humanidade. Só que ele veio, mas nós não compreendemos a mensagem dele, ou na sua totalidade. Nós ainda estamos na condição daqueles ouvintes que não escutam, mas não entendem, veem, mas não compreendem a mensagem brilhante, imorredora de Jesus. Então ele se coloca como o pão da vida, o pão da vida. Aquele que comer desse pão estará saciado. Ou seja, o que é que ele veio trazer para a gente? Ele veio trazer, traduzindo, ensinamentos e conhecimentos de vida eterna. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqueles que se aproximarem dessa mensagem estarão cada vez mais saciados, iluminados, fortalecidos para os embates da vida. Esse foi o pão que ele ofereceu para todos nós. Um pão que é diferente da matéria, que a gente come. Quem foi que comeu hoje de manhã um cuscuz? Amanhã a gente está querendo comer de novo cuscuz, não está? Ou um pãozinho, ou um cafezinho, ou um suco. No outro dia a gente está com fome de novo. Não é? Porque faz parte da nossa necessidade física. Mas o pão que o Cristo veio trazer para a gente é um pão diferenciado. Aí é um simbolismo, uma metáfora. Que esse pão que alimenta o espírito, que são os seus ensinamentos, as suas lições imorredoras. Lições que fazem com que, como diz a própria letra, nas noites mais escuras, ele ilumina. Nos dias mais provacionais da nossa vida, pode ter certeza de que ele, na concepção de que ele não trabalha só, ele tem muitos colaboradores, um anjo veio ao nosso socorro. Naqueles momentos mais difíceis, um irmão, uma irmã, um tio, um parente, uma pessoa desconhecida, um centro, uma atividade, enfim, Jesus se fez presente em nossa vida. Então, nas noites mais escuras, tenhamos certeza que ele brilha e que as nuvens mais densas ele desfaz. Quando estamos nessa conexão com ele, quando estamos em busca de compreendê-lo. E eu gostaria, como eu falei que hoje era uma conversa, me permitam contar algumas experiências que me tocaram muito. Uma delas foi uma experiência de dor. Talvez seja, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, a questão dos chamados. Geralmente, o chamado de todos nós para conhecermos essa mensagem, estar um pouco mais próximos de Jesus, uma das possibilidades mais comuns é a dor. Não deveria ser, mas é a dor. É quando dói, quando a gente perde, quando a gente sente uma necessidade, quando a gente entra numa crise existencial profunda, aí a gente vai em busca de algo que possa nos dar alívio. E faz até parte, do sentido do próprio chamamento dele. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vinde a mim. É exatamente essas pessoas que eu quero ajudar. Porque eu não vim para bons, para santos, para saudáveis. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão precisando de alívio. E eu me sentia assim quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério, de AVC, e perdeu a memória presente. Ela só lembrava da memória passada. Então, com 14 anos, aquele fato foi um fato assim muito marcante na minha vida, que minha mãe não lembrava de mim, não sabia nem o meu nome. E aquilo é muito, muito intenso. E a família procurou, de certa forma, todas as formas possíveis. Por isso que a gente não deve criticar as buscas que são feitas em busca de ajuda. Às vezes vão para um canto, vai para outro, vai para aqui, vai para acolá. E a gente percorreu vários até chegar na casa espírita. Através de uma família que era muito amiga nossa, aqui de João Pessoa, que nos acolheu muito bem.
disse, vamos levá-la para um centro espírita, quem sabe lá no passe, quem sabe lá nos atendimentos espiritual. Nesse período, Eva, tinha visitas assim, periódicas do Dr. Frites, lá na Federação, com o médium de Pernambuco. A gente não conhecia nada de doutrina espírita, não sabia o que era mediunidade, não sabia absolutamente nada disso. E a gente foi convidado a conhecer a doutrina espírita, conhecer o que é que o espiritismo poderia trazer para minha mãe, né, de consolo. Mas a doutrina é tão linda que não só ajudou minha mãe, mas ajudou todos nós, particularmente eu, que fui em busca de ajuda, mas quem estava precisando de ajuda era eu. E aí nós conhecemos essa doutrina nessa fase muito difícil, né? Quem sabe a fase de adolescência, juventude, para a gente se perder na vida, para a gente escutar caminhos, é muito propício, né, para a gente se desviar. E foi exatamente nesse período que eu conheci a mensagem com mais profundidade. Eu ouvia falar de Jesus, né? Eu tinha uma formação cristã, mas como a doutrina espírita nos mostrou e me mostrou Jesus, o sentido do Natal. Nossa, o que era o Natal naquela época, na minha concepção? Era apenas as questões de festa, as coisas materiais. Mas aquilo me dava uma nostalgia muito grande no meu coração. Eu sabia que estava faltando algo, porque depois daquele repasto de peru, de salgadinho, de bebida, no outro dia vinha o quê? A ressaca. Vinha aquela sensação, né, de entupimento, de tanta comida, e também aquela nostalgia. Aí vinha aquela velha canção que a gente escuta no Natal. Então é Natal. E o que você fez? Olhe, essa pergunta, Eva, era terrível. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então era algo que eu sentia, o que é que está faltando dentro de mim, né? Que Natal é esse que devemos comemorar enquanto cristãos para termos paz, alegria no coração? E foi exatamente a doutrina espírita naquela época que me ensinou a necessidade da gente olhar o outro, da gente exercitar o Natal da fraternidade, da compaixão, da piedade, do amor ao próximo, do perdão, né, da harmonia, da busca do outro, de sair um pouco da zona de conforto e ir em busca do mais necessitado. A beneficência no sentido mais amplo, a caridade no sentido mais amplo. E aí foi quando exatamente a gente começou a compreender o sentido do Natal. A minha festa de Natal já passou a ser diferente. Tinha a representatividade na família, que é importante, né? A gente não vai dizer que não é importante, mas o que estava faltando era exatamente esse Natal da fraternidade, da gente sair um pouquinho e pensar no outro, de ir ao encontro do outro, visitar, né? Sair em busca dos mais necessitados. Então isso fez uma diferença enorme e eu compreendi Jesus exatamente nessas noites escuras da minha vida, da minha existência. Eu compreendi o sentido de Jesus, o que significa o pão da vida, como ele fala, a luz do mundo. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. E aí sim, a gente vai sentindo um alívio muito grande. E fui convidado também, que isso é importante, o chamado de Jesus para as nossas vidas se dá de várias formas. O meu foi dessa forma, através do sofrimento, da dor, né, do vazio existencial. E cada um vai escutando de acordo com o nível de compreensão. Possa ser que Jesus faça chamados, os mais diversos, na nossa vida, mas a gente não está nem aí. É o nível de compreensão da gente. Possa ser também que a gente escute a mensagem, o chamado de Jesus, e a gente, vou embora, vou pegar na charrua e vou seguir o Cristo, sabendo que esse chamado para a vivência cristã não é algo tão simples, é algo que vai exigir aquilo que ele também fala no Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo.
tome sua cruz e siga-me. Jesus era um mestre. Jesus era um espírito educador. Quando ele está chamando a gente para o seu caminho, o caminhar com ele, ele também está fazendo algumas considerações. Vinde a mim, todos vós estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que vai resolver os problemas da gente, que vai resolver tudo, vai estar tudo naquela compreensão, talvez até equivocada de fato, de que a gente deve colocar os nossos problemas na mão de Jesus, os nossos pecados já foram por ele lavados. Na verdade, não é essa compreensão que a gente entende na doutrina espírita. Jesus é o educador por excelência. E quando ele fala, vinde a mim, todos vós, e quando ele diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, a gente vai compreender que negar a si mesmo é muitas vezes negar o nosso orgulho, os nossos pontos de vistas, a nossa forma de entender a vida, que às vezes é bem radical, é bem forte. Ele está dizendo que a gente precisa sair desse universo restrito para um universo bem mais ampliado. E esse universo mais ampliado, ele trouxe para a gente. Primeiro dizendo que a vida verdadeira não é essa que a gente está vivendo. Foi a grande verdade do Evangelho. O reino dos céus é aonde? Onde é que está o reino dos céus? Está dentro de nós. Não é nada externo, é dentro. E que a gente vai desenvolver esse reino dos céus ao longo das nossas múltiplas existências. A gente não consegue iluminar-se numa existência tão breve. Hoje a média de anos, salvo engano, são 75 anos. Em 75 anos, muita gente vai antes, né? Alguns vão depois, mas muitos descem no trem um pouco antes disso, né? Com 40, com 30, com 20, com 17, com 18, com 2, com 1, com meses. Esse trem é meio estranho, né? Vai deixando as pessoas e tal. Os que chegam com 90, meu pai chegou a 94, já é um privilegiado na vida, né? Chegar a 100 é quase uma utopia. É quase um sacrifício muito grande. Mas Jesus está dizendo para a gente ampliar a nossa... negar a si mesmo. Comece a negar-se. Esse negar-se é ampliar um pouco essa capacidade de compreensão. Seja humilde. Que existem coisas que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Aí ele fala também a questão da cruz. Carrega a sua cruz. O que cruz é essa, gente? Que cruz é essa que a gente tem que carregar? É a cruz dos outros? Ou são as nossas dores, nossas imperfeições, nossas dificuldades? Só que às vezes a gente não tem muita dificuldade em carregar a cruz. Conta-se uma história, só para a gente ilustrar, que duas pessoas, né, estavam caminhando com suas cruzes em busca desse reino. Só que um estava resignadamente levando uma cruz pesada, mas ele estava conseguindo levar. O outro, carregando a cruz, não resignadamente, muito atormentado. E esse segundo disse, eu vou fazer o seguinte, eu não vou carregar essa cruz, não, eu vou serrar essa cruz. Serrou a cruz. Deixou a cruz bem leve. O outro, resignadamente, levou a sua cruz. Chegou num precipício que o outro lado seria o ponto de chegada, né? o reino, o paraíso. E ele, com a cruz que ele estava levando, colocou entre um patamar e o outro abismo, e naturalmente chegou com a sua cruz a outro espaço. E a cruz se desfez, porque ele agora chegou ao objetivo dele. O outro que cerrou, quando chegou que viu o abismo, a cruz era desse tamanhozinho, parecia um sacrifício. Não conseguiu chegar. A vida vai dizer para a gente, você vai ter que retornar para conduzir as nossas cruzes.
que nada mais são do que aceitar as dificuldades, as nossas dificuldades, e seguir adiante, buscando transformar, trabalhar as imperfeições, levar esse barco com amor, com dedicação, né? Não reclamando, não sendo desobediente às injunções da própria vida, porque a vida tem seus caminhos, a vida tem suas leis, e a gente precisa carregar até o final a cruz das nossas existências. Cada um tem sua cruz, e um detalhe que o Evangelho nos fala: ninguém está carregando uma cruz que a gente não possa carregar. Ninguém está carregando uma cruz maior do que a sua capacidade. Certamente que não. Porque isso é planejado aonde? No mundo maior, no mundo espiritual. E a gente vai carregando de acordo com a nossa capacidade. Se a gente não tiver condição, a gente vai parcelando, mas a gente tem que carregar aquilo que é possível. Então, o primeiro ponto nessa reflexão do Evangelho é o chamado. Somos chamados, todos nós. Agora, o segundo ponto é muito importante também para a nossa vida, que é a conversão. É o segundo momento que o Espiritismo vai chamar de transformação moral. Lá na estrada de Damasco, nós tivemos um fato que acho que todo mundo lembra, o que aconteceu com Saulo. Quando Jesus aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo, fica cego e escuta uma recomendação para buscar um apoio, uma ajuda naquilo que ele estava perseguindo, que eram os cristãos. Vai em busca de Ananias, um cristão, para ajudá-lo a tirar aquela cegueira dos olhos, a cegueira que estava nele, para ter uma visão diferenciada. E aí, esse exemplo de conversão é um dos exemplos mais famosos do cristianismo. Mas alguém aqui já leu Paulo e Estevão, uma obra psicografada por Chico Xavier. Se vocês não tiveram oportunidade de ler, por favor, é uma recomendação muito importante. Que aí a gente vai ver um espírito convertido. Saulo era o quê? Um fariseu de tradição hebraica, que perseguia os cristãos, orgulhoso, cheio de si. Saulo tem até ligação com o nome de Saul, rei Saul. Ele se achava o rei da cocada preta, como diz, né? No popular. E quando ele vai para o cristianismo, ele muda de nome. Qual é o nome agora? Paulo. Sabe o que significa Paulo em latim? O significado da palavra Paulo? Pequeno. Olha que conversão. De Saul, né, que é a origem do nome dele, o rei Saul, para Paulo, pequeno. O artesão, que vai agora modificar-se completamente através dessa mensagem. Então, a conversão de Paulo é o exemplo também para que a gente possa seguir essa conversão, que é o que o Espiritismo chama a transformação moral, a mudanças de atitude. Isso se dá também de uma hora para outra? Não é fácil, não é de uma hora para outra que a gente vai se transformar, mas a cada dia, a cada instante, a cada momento a gente deve fazer uma comparação. Não uma comparação com os outros, mas uma comparação conosco mesmo. Será que eu estou um pouquinho mais calmo? Será que eu estou um pouquinho mais fraterno? Será que eu estou recebendo as agressões e não estou guardando mágoas? Se eu ainda fazer aquele momento de autoconscienciação, de autodescobrimento, o que eu sou de fato? Onde é que eu estou no processo da evolução? Por isso que a mentora, que é de Divaldo Franco, que escreveu tantas obras da psicologia, né, no campo da psicologia, nos fala que a necessidade que a gente tem do autodescobrimento. O autodescobrimento é algo
extremamente necessário para a nossa vida. E isso, em síntese, é o que a gente chama de conversão. É sair de um estado conflituoso, de um estado arrogante, como Paulo ou como Saulo, para uma atitude mais humilde, como Paulo. E olhe a inspiração, quem conhece as cartas de Paulo sabe que são inspirações muito profundas, né? Coríntios 13, né? Ainda se eu tivesse o dom da profecia, se eu tivesse os dons, né, de profetizar, falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse caridade ou amor, eu não valeria nada. É uma das cartas mais inspiradas do Evangelho. Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno, é paciente. O amor transforma nossas vidas. Escrito por um ex-fariseu, que agora, pequeno, recebe do alto a mensagem divina. Conversão. Então, depois do chamado, depois da conversão, ainda tem um terceiro ponto. Olha os compromissos que a gente tem com Cristo. Testemunhos. E é natural que a gente tenha que passar por testemunhos. Todos nós, sem exceção, inclusive o Cristo. O Cristo, qual foi o grande testemunho dele? Vir das altas esferas, um espírito iluminado, co-criador do planeta Terra, o ser mais iluminado que conhecemos, que veio conosco aqui, coabitar conosco. O sacrifício dele para tornar a sua condição corpo espiritual, perispírito, adequado à encarnação no planeta. Vejam o que ele teve que fazer para chegar aqui, viver como nós, viver com os simples, com os pequenos, e ele preferencialmente quis mostrar logo a sua grande missão, a sua grande mensagem. Quando a gente lembra o recado da manjedoura, a gente vê, nossa, que recado ele quis dar para a gente? Simplicidade e humildade. Nascer entre os animais uma manjedoura? Espera aí, Senhor. Assim é demais, né? Assim é demais. Ele veio e quis assim. Mostrando já esse exemplo, esse testemunho que a gente precisa ter na vida, essas duas grandes virtudes, simplicidade e humildade. É difícil, não é fácil, mas nós teremos as múltiplas encarnações para o exercício. Por isso que o terceiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão é o testemunho. Nós temos que dar esse testemunho daquilo que a gente já conseguiu compreender da mensagem do Cristo. Os testemunhos virão. E aí, de diversas formas. Mas não apenas, para a gente não ficar só falando de sofrimento, mas os bons testemunhos, os testemunhos que a gente já está melhor, que a gente já pode abraçar, que a gente que era tão para dentro, agora a gente está um pouquinho mais para fora, né? Que a gente já pode se dispor a trabalhar. Isso é testemunho também. Não é só de ir para o circo, né? Entregar a vida ou para uma fogueira, porque isso já passou. Ninguém precisa ir para a fogueira para dizer que é cristão hoje, nem espírita, né, Eva? Não precisamos, mas a gente precisa estar à disposição da vida, dando exemplo maravilhoso, que toda vez a gente emociona com a campanha do amigo doador, né? Doe, se envolva com essa campanha, no trabalho, na música, né? Dê seu testemunho que hoje você é uma nova pessoa, fale, cante, demonstre, viva a sua mensagem. E aí, para a gente atender o tempo, eu gostaria também de dizer que nesse período em que estávamos no início da nossa federação, nessa compreensão da mensagem, eu tive a oportunidade de trabalhar na evangelização de crianças e jovens. Para fechar, eu gostaria de
foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida. Foi quando eu estava dando uma aula de evangelização no período de Natal, uma criança chegou para mim e disse assim: tio, qual é o presente que eu devo dar para Jesus? Olha que pergunta. Tio, qual é o presente que eu devo dar para Jesus? Eu disse: dê seu coração. O que ele quer, ele não precisa de nada, mas do seu coração ele vai ficar muito feliz. Aí disse: tá, tio, eu vou fazer um poema para Jesus. Tá certo? Na próxima aula eu trago o poema. A criança tinha entre 9 e 10 anos. Eu me lembro hoje o rostinho dela. Na outra aula, ela trouxe esse poema. Olha que coisa mais sensível. Ela colocou assim: parabéns a Jesus, que nasceu pobrezinho. Dou-lhe o meu coração para ser seu bercinho. Seu bercinho. Aí eu fiquei todo emocionado. Aí eu disse: eu posso colocar uma música nesse poema? Ela disse: ah, pode, tio. Aí disse: eu vou levar esse trechinho e vou colocar um outro. Aí eu continuei assim: ó bom Jesus, nossa prece escutai, as crianças do mundo um presente mandai. Parabéns ao Senhor por nascer nesse dia, para ser nossa luz, nossa paz e alegria. A gente fez essa canção, ela ficou bem emocionada e a gente cantava na evangelização. E a outra, essa música que eu vou cantar, que foi feita numa aula de juventude. Aí eu já estava na juventude e a proposta é: vamos fazer uma música para o Cristo. O presente que a gente vai dar para Jesus é uma música. Não é? Vamos dar uma música para o Cristo. E o jovem trouxe uns poemas, uns versos, né? Umas falas. E eu disse: então vamos complementar e vamos fazer essa música. O Mestre nasceu. A música se chama O Mestre Nasceu. O tema da palestra. O Mestre nasceu como um sorriso na face da vida, como estrela desconhecida, como a beleza serena de Deus. Nasceu o menino, como nasce o rio na fonte, como o sol por detrás do monte, nova esperança no mundo acendeu, como as causas que geram a vida, como a vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. Como as causas que geram a vida, como a vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. O Mestre nasceu como um sorriso na face da vida, como uma estrela desconhecida, como a beleza serena de Deus. Nasceu o menino,
como nasce o rio na fonte, como o sol por detrás do monte, nova esperança no mundo acendeu, como as causas que geram a vida, como uma vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. Como as causas que geram a vida, como a vida se enche de amor, como no plano de nosso Senhor a semear a sua força divina. Vamos lá. Uma sumida, bateria, né, que tá assim, né? Então essa aqui é bem alegre, né? Eu tive que fazer alegre porque no aniversário, né, tem que ser. Vamos lá. Parabéns, parabéns a Jesus, que nasceu, pobrezinho. Dou-lhe o meu coração, para ser seu becinho. Ó bom Jesus, nossa prece escutai, as crianças do mundo um presente mandai. Parabéns, ó Senhor, por nascer nesse dia, para ser nossa luz, nossa paz e alegria. Parabéns, parabéns a Jesus, que nasceu, pobrezinho. Dou-lhe o meu coração, para ser seu becinho. Vamos cantar mais uma vez com a gente? Vamos lá. Parabéns, parabéns a Jesus, que nasceu, pobrezinho. Dou-lhe o meu coração, para ser seu becinho. Ó bom Jesus, nossa prece escutai, as crianças do mundo um presente mandai. Parabéns, ó Senhor, por nascer nesse dia, para ser nossa luz, nossa paz e alegria. Quero ouvir. Parabéns a Jesus, que nasceu, pobrezinho.